Hoje eu vou te ensinar a importância de você aprender a entender seus pensamentos, para conseguir dominar suas emoções e ter mais controle sobre si mesmo. Ao final dessa aula, você vai perceber como as suas crenças, que foram construídas ao longo de toda a sua vida, influenciam diretamente na maneira como você pensa, causando as emoções que você sente e que geram uma série de resultados na sua vida de hoje. Mas mais importante do que isso, eu vou te ensinar como é possível você transformar a sua vida, conseguir ter um bom relacionamento com a sua família, com seus amigos, conseguir ser mais produtiva no seu trabalho, ser mais forte, mais madura e mais feliz. E aí alguns de vocês podem me perguntar assim, mas Andressa, como é que eu sei se o programa Evoluir é para mim, Andressa? E eu gosto de dizer que o programa Evoluir, na verdade, ele é para alguém que está querendo algo novo na própria vida. Alguém que quer menos conflitos familiares e quer mais harmonia dentro de casa, por exemplo. Alguém que está precisando de ânimo, de constância para fazer as atividades domésticas, as atividades diárias, aquelas coisas que você precisa realizar porque você já não é mais uma criança e você já percebeu que você tem que fazer a vida por você, só que te falta essa disposição, te falta essa vontade de querer ir, levantar, manter lá uma constância nas suas, para atividade física, para uma dieta, para um plano de estudos, para uma oração diária. Eu não sei, mas você vai saber. Você, ao longo desse vídeo, vai saber e vai perceber que o programa Evoluir ele é voltado para alguém que quer viver o presente, que não aguenta mais viver nessas imaginações desordenadas, nesses conflitos de futuros que podem ou não acontecer. Aquela pessoa que não aproveita o que ela está fazendo porque está sempre se preocupando com aquilo que ainda nem aconteceu. Desde vencer a soneca do despertador pela manhã até conseguir se comprometer a fazer aquilo que você prometeu para você mesmo. É conseguir ter essa disciplina, essa responsabilidade com a própria vida. Não cair em qualquer probleminha que desestabilize você. A proposta é justamente você ser o elo mais forte do seu círculo de relacionamento. Ser mais paciente, menos estressada, mais amorosa, menos rancorosa, menos vingativa, conseguir dentro do seu lar, da sua casa ou do seu trabalho, conseguir se relacionar bem com as pessoas, expressando aquilo que você está sentindo e não deixando que os conflitos atropelem a sua vida. Talvez você esteja agora naquele momento da vida que parece que você faz, vai atrás e tal, e tá sempre patinando. Os anos vão passando e você continua a mesma. Você não mudou. Parece que tudo quer de você uma mudança, mas ela não acontece. Talvez você já até saiba o que você precisa fazer na sua vida, mas falta esse impulso final, de você conseguir controlar as suas vontades desordenadas, de roer a unha, de comer compulsivamente, de conseguir dizer não pra você e ter esse controle de não comprar a mais, de não beber a mais, de não ficar a madrugada inteira assistindo filme enquanto você sabe que tem que acordar cedo amanhã. Agora é aquele momento, e o programa ele é muito voltado para isso, para as pessoas que querem mudança. Porque se nada mudar, nada mudará. E eu sei que lá no fundinho vem uma vozinha que fala assim, mas Andressa, será que isso é verdade mesmo? Será que é assim? Será que isso é possível? Possível para mim? Porque talvez você até acredite na mudança para o outro, mas para você, como você se conhece, o pouco que você sabe sobre você, pode te causar dúvidas sobre a sua mudança, sobre a sua possibilidade de transformação. E eu tô aqui para dizer que é possível. E eu vou mostrar para você como isso é possível na história de algumas das nossas alunas que já experimentaram essa mudança. Chata, metida e inconveniente. Essa era eu com 7 anos de idade, importunando os meus pais porque eu queria fazer aulas de teatro junto com meu irmão. Sendo que meu irmão nem gostava tanto do teatro, ele ia só porque tinha uma menina lá que ele gostava, mas eu precisava encher o saco dele em todos os sentidos, então eu ficava importunando porque queria estar onde ele estava. O que aconteceu? Meus pais cederam e lá estava eu fazendo aulas de teatro. Em alguns meses já tinha tomado posições à frente, já estava inscrita em um festival. Louca, acreditando, cheia de soberba e arrogância, acreditando que eu ia ganhar o prêmio de melhor atriz do festival. Eu tinha 8 anos de idade nessa época. Lógico que acreditar que eu ia ganhar o prêmio não era suficiente, né, naquele momento. Eu até recebi a indicação de melhor atriz juntamente com outras 2 meninas,
Mas eu não ganhei. E não aceitando a derrota, fiquei indignadíssima e fui lá, cheguei na cara dura do jurado e falei assim, por que eu não ganhei? Falei, por que eu não ganhei? Olha só, eu fui tão bem, por que eu não ganhei? Gente, 8 anos de idade, pensa o tamanho dessa metida ao quadrado. E eu lembro que ele olhou bem pra mim, assim, naquele momento, né? Ainda bem que ele teve um pouco de misericórdia de mim, um pouco de compaixão daquela criança. E ele olhou bem no fundo dos meus olhos e disse assim, você precisa estudar mais sobre linguagem não verbal. Ele olhou pra mim e disse que eu tinha que entender mais sobre as emoções e que eu, como atriz, precisava interpretar muito bem as emoções dos personagens. Pois, aquilo quase foi um desafio pra mim e foi exatamente onde eu mergulhei de cabeça. É claro que o meu objetivo inicial era ganhar o prêmio de melhor atriz do Paraná, né? Eu não estava muito preocupada em como seria meu futuro com relação aos meus estudos naquele momento. Eu queria única e exclusivamente aquele objetivo de ganhar o prêmio, como ele me desafiou. Só que eu não tinha noção de onde todos esses estudos iam me levar. Eu li praticamente toda a literatura envolvida nesse assunto em português que existia na época disponível, presenciei algumas aulas, li artigos e eu vou dividir um pouco desse estudo que tem aí mais de 15 anos com vocês. Além de tudo isso, uma das coisas que eu mais gosto da minha história é que ela não é só teórica, ela não tem só a ver com os estudos, mas ela é totalmente envolvida em prática. Logo depois que aconteceu essa questão do festival e que eu comecei a estudar muito sobre tudo isso, meu irmão nasceu. E ele era diferente. Ele tinha uma sensibilidade diferente, uma maneira de olhar para a vida diferente. E que me convidou a colocar todo esse conteúdo voltado para o lado das emoções, para o controle pessoal, para o desenvolvimento das habilidades e das virtudes em prática. Ele me convidou e extraiu de mim aquilo que eu poderia ter de mais grandioso, que era conseguir amar e servir. Meu irmão era autista e naquela época não se falava muito sobre isso e nem tinha todo o conteúdo que existe hoje. Mas eu fiz o melhor que eu pude com o conhecimento que eu tinha. E graças a Deus pude desenvolver uma série de habilidades por conta dessa comorbidade dele. Por conta desse desafio genético que ele nasceu e vivenciou, que trouxe pra mim a vida que eu tenho hoje. Que trouxe pra mim essa possibilidade de trabalhar com educação emocional e auxiliar as pessoas a conseguir viver uma vida melhor, com uma qualidade de vida muito melhor. E nessa intenção de começar a fazer algo voltado dentro desse tema, voltado dentro do desenvolvimento emocional, eu comecei a dar aulas de teatro em projetos sociais, onde a proposta inicialmente era ensinar artes cênicas, mas no fundo mesmo, nossa intenção era encontrar crianças em zona de risco, crianças que eram violentadas, abusadas e uma série de outros fatores. E através da educação emocional e da linguagem não verbal dentro das artes cênicas, era possível identificar e trabalhar com isso. E depois de um tempo desenvolvendo essa atividade, eu pude encontrar muito da minha missão, muito do que eu queria pra mim na minha vida. E eu sabia que ali eu tava apagando incêndio. E não era bem isso que eu queria pra mim. Eu queria muito mais, porque naquele momento eu até conseguia auxiliar aquela criança, mas só quando ela tava na minha frente. Quando ela voltava pra casa, ela tinha que lidar com todo aquele ambiente nocivo. E foi nesse momento específico que eu pude perceber a minha missão e perceber que eu tinha que ir na fonte. E a fonte de uma boa educação é o pai e a mãe. A fonte de uma boa educação é a formação de uma boa mulher. A formação de uma mulher que sabe amar e servir e cuidar os outros dentro de um equilíbrio emocional necessário para conduzir a vida com os problemas que tem nela normalmente. E aí, cada vez mais, eu senti a necessidade de me preparar. Então, me formei terapeuta, hipnóloga, especialista dentro da linguagem não verbal, trabalhei com programação neurolinguística e uma série de outros cursos e formações ao longo desses mais de 10 anos aí, para que eu pudesse me sentir cada vez mais preparada para cuidar de uma vida, para poder auxiliar e empoderar alguém no sentido de dar poder para essa pessoa agir. E atendendo ao pedido de algumas amigas, depois de já estar atendendo e fazendo as sessões individuais, eu comecei a reunir um grupo de amigas na minha casa. Ali, 3, 4 amigas, a gente começou a se juntar para abordar semanalmente algum tema. Então, eu escolhi algum tema dentro do desenvolvimento emocional e abordava com elas, dava as atividades, dava tarefas, às vezes eu entregava algum papel ou não. Aquilo foi ficando tão legal e elas queriam convidar as amigas e trazer mais amigas e tal, e foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, até que chegou um dia que tinham mais de 40 mulheres na sala da minha casa. E começou a ficar um pouco insustentável. A gente pegou então o salão de festas do prédio e começamos a fazer os encontros lá.
princípio não tinha, assim, um nome, uma formação, uma estrutura, mas o que a gente tinha, e muito, era resultado. Naqueles pequenos e despretensiosos encontros, nós tínhamos muitos resultados e transformações de vidas muito grandes de várias mulheres que ali estavam, entre 12, 13, 14 anos até 60, 65 e 70 anos, que foram as mulheres que passaram. E veio a pandemia. Dentro da pandemia, a gente não conseguiu mais fazer os encontros presenciais e as meninas começaram a me pedir, faz online, faz online. E foi aí que, com muita alegria no meu coração, eu digo pra vocês que formou o programa Evoluir. Mas Andressa, por que o programa Evoluir é tão bom, Andressa? E eu vou te explicar. Ao longo de toda a sua vida, aliás, desde que você é muito pequenininho, existe uma grande preocupação voltada ao seu desenvolvimento intelectual, ao seu desenvolvimento motor, neurosensorial, ao que você consegue fazer desde muito pequenininho. Se você rola, se você senta, se você caminha, se você anda. Depois vai crescendo para habilidades, para você aprender a andar de bicicleta, nadar, pescar, pular, girar, brincar. Aí vai indo para coisas assim, mais de desenvolvimento da alfabetização, pensando sempre no que você vai aprender e no quão crânio você é com matemática, com inglês, com informática e outras coisas. Existe sempre uma dedicação do pai, da mãe, dos tutores, da própria escola, voltado para o que a criança vai ser quando crescer. Só que essa definição de ser está muito pautada praticamente dentro do profissional. Então, se eu fizer uma pergunta pra você, né? Quando você era criança, o que você queria ser? E tá sempre muito voltado, eu quero ser médico, eu quero ser mecânico, eu quero ser bombeiro, eu quero ser astronauta, eu quero ser uma bailarina, uma professora. Mas não fala sobre o ser das virtudes. Não fala sobre ser virtuosa, sobre ser alegre, sobre ser feliz. Isso é sempre relacionado ao que você vai fazer quando você crescer. E você transfere essa linha do fazer para o ser. Então vai construindo e você vai, desde a infância, subindo degrau a degrau, subindo essa escadaria para chegar no topo da sua vida, digamos assim, que seria a sua vida adulta, dentro de uma profissão. Dentro de um desenvolvimento onde você vai ter uma condição financeira, talvez constitua família ou não, você vai fazendo essa formação para que tenha o máximo de conforto, um mínimo de trabalho e que se desgaste menos. Só que aí chega aí, uns 30 anos, 35, 40, alguns até menos, e se depara e percebe que a maior parte dos problemas da sua vida hoje não são intelectuais, são emocionais, são conflitos de gestão das próprias atividades internas. Aquilo que deveria te conduzir para frente, te impulsionar, te puxa para trás, porque você nunca recebeu uma educação emocional. Muito pelo contrário, ela sempre aconteceu de um jeito muito reativo. Então você sentia aquilo e o pai e a mãe se comporta para reagir, para fazer você ser firme, para você não chorar por nada. Vou te dar razões para chorar, entre uma série de outras coisas. Você vai aprendendo a lidar com as emoções não de uma maneira consciente, mas sempre de uma maneira muito reativa, tentando evitar a dor e atingir o máximo de prazer. Então importa só o que é bom, importa o que é gostosinho, importa o que é confortável. E não vencer a si mesmo para comer uma comida que não é tão saborosa, mas que faz bem. Estudar e transcrever todo um material ali num papel ao maço, enquanto eu posso imprimir um resumo da internet. Entre várias das atividades que são colocadas para o desenvolvimento da vida intelectual, é castrado e camuflado, apagado, destruído, se é que eu posso usar mais sinônimos relacionados a isso, a educação da sua vontade, a educação da sua força interna para agir contra aquilo que não te traz prazer. Agir em cima daquilo que é necessário ser feito, independente do quão gostoso seja, independente do quão confortável seja. É conseguir desenvolver essa maturidade emocional, fazer aquilo de acordo com a sua prioridade de vida. É conseguir enxergar uma linha reta do que você deseja para você e entender que ao longo dessas trajetórias você vai ter que fazer algumas coisas que não te agradam e que você pode fazer tudo isso sorrindo. E como que funciona esse processo? Por que existe esse desequilíbrio tão grande? Onde as pessoas ficam muito pautadas no ser de profissão, no ser da construção, do quanto dinheiro você tem, de qual faculdade você cursou, quais habilidades você tem, né? Como são os seus hobbies e afins, mas não olha para a paciência, para a caridade, para o amor. Tá sempre envolvido num estresse, numa ansiedade, num nervosismo, até mesmo num padrão depressivo no ser e no agir.
Quando você educa a sua emoção e aprende desde pequenininho o que é o medo, o que é a raiva, como você se comporta diante do nojo, do prazer, da tristeza. Quando você lida com essas 5 emoções universais que qualquer pessoa no mundo sente e entende que elas fazem parte do seu organismo e que elas são importantes para que você viva uma vida com qualidade, tudo fica diferente. Quando você entende que você não tem que fugir dessas emoções, que você não tem que fugir de episódios de tristeza, de medo, de raiva, de nojo, e sim que você precisa aprender a enfrentá-los. Você precisa entender como eles são criados dentro de você. E eu vou te explicar isso agora. Quando você vive uma determinada experiência, e isso vai desde o útero da mãe até o seu desenvolvimento ao longo da vida, quando você vive uma experiência, essa experiência vinculada a uma emoção, ela marca uma memória dentro de você. É só você parar para observar. As suas grandes memórias da infância são vinculadas a grandes emoções, sejam emoções positivas ou emoções negativas. Você sempre vai lembrar daquilo que te impactou. Ou talvez de fotos, vídeos e alguém que contou várias vezes a mesma história. Mas em um geral, você tem aquela alegria, aquele prazer do teu pai que te carregou nas costas por um período, ou a tristeza de perder um ente querido, uma comida gostosa que a sua avó fez, um cheiro agradável, uma música. As coisas que acontecem ao longo do início da nossa vida são marcadas na nossa memória pelas emoções que nós sentimos diante delas. Quando essa emoção ela marca a nossa memória, essa memória é criada uma crença. As crenças que nos formam. Então, acreditar, por exemplo, no que fazer e não fazer, acreditar na pontualidade ou não, acreditar no poder de dividir uma comida ou comer tudo sozinho e escondido, acreditar no obrigado ou não agradecer. Você sempre vai criando padrões de comportamento de acordo com as crenças que você tem. E por que isso, Andressa? Porque quando você cria uma crença, ela é criada pensada em te desenvolver. Ela é criada pensada em te proteger de alguma experiência ruim ou de te aproximar de experiências boas. Então é natural que quando você tenha vivido uma boa experiência numa cor rosa, você queira estar mais próxima do rosa. E quando você vive uma experiência ruim na cor vermelha, você quer ficar mais longe da cor vermelha. O rosa pode remeter ao carinho, cuidado, né? Aquilo que é mais bonitinho, mais charmosinho, enfeitadinho. E o vermelho pode remeter a sangue, medo, a dor, a raiva. Então elas vão criando vínculos. Quando você cria esse padrão de crença, ele vai te aproximar ou te afastar de acordo com a emoção que foi impulsionada. A crença, ela é responsável por criar os nossos pensamentos. E sempre quando você tem um pensamento diante de uma atitude, um fato que aconteceu, então vem um pensamento na sua cabeça. Ah, ele não deveria me tratar assim. Nossa, eu não mereço ser tratada assim. Eu deveria fazer tal e tal coisa. Quando esses pensamentos surgem na sua cabeça, e eles podem surgir com uma só voz, ou com milhares de vozes que ficam dizendo para você fazer ou não fazer, ir ou não ir, vão construindo essa assembleia dentro da sua cabeça que grita para você e que às vezes te confunde de tanto que ela fala. Essa assembleia mental, ela é formada pelas nossas crenças. E talvez, quando você vai tomar a decisão de fazer alguma coisa, pode vir a voz da sua mãe, a voz da sua avó, um antigo chefe, uma colega do trabalho, um amiguinho, um antigo namorado, que vem e faz essas afirmações que foram impressas dentro da sua consciência através das crenças instituídas. Então, quando você viveu aquela experiência veio acompanhada das emoções, imprime em você um pensamento fixo. Por isso que é muito importante trabalhar a educação emocional, porque à medida em que você vai tomando essa consciência, eu gosto de chamá-la de consciência ativa, você vai ficando mais sábio sobre si mesmo. Não tem como a gente vencer um inimigo se você não conhece em quais são as áreas que ele é desfalcado. À medida que você vai conhecendo seu inimigo, você vai conseguindo combatê-lo. E eu tô aqui para te dizer que seu inimigo é você. Você é a principal pessoa que tem atrapalhado a sua vida até hoje. E não porque você, nossa, faz isso de maneira intencional, mas sim porque você nunca aprendeu a fazer diferente. Desde muito pequeno, somos estimulados a olhar só para um lado da nossa vida, quando a base daquilo que nos sustenta, aquilo que nos constrói, é saber quem é você e qual é o seu propósito de vida. É saber de fato o que rege, o que te sustenta por dentro quando tudo mais desmorona. A formação do emocional é essencial na execução total da sua vida, porque você vai ter habilidade para agir diante dos conflitos que aparecerem. E aí essa consciência ativa faz você perceber o que de fato está acontecendo e a maneira como você está reagindo ao que está acontecendo.
Eu gosto de brincar, assim, de dizer que às vezes a gente tem um amigo ou outro que quando vai se referir a nós, ele faz aquela brincadeira tipo, faz um xingamento, né? Ah, sua vaca, sua fresca, sua chata. Sabe, brincadeirinha assim entre alguns amigos. E aí você leva isso numa boa, você dá risada, você brinca junto, porque é o significado que você gerou para aquela atenção, para aquele comportamento. Só que quando você tá no trânsito dirigindo, de repente alguém vai, te mostra o dedo do meio, xinga, te fecha, buzina pra você e faz os mesmos xingamentos que a sua amiga falou, o significado que você dá para aquilo que aconteceu é totalmente diferente, né? Ou você mantém a graça e o senso de humor como você tem com seus amigos? Não mesmo. Você já ira, já ferve, já se põe numa posição de vingança. Mesmo que não seja uma vingança de fato vivencial, mas dentro da sua cabeça ela acontece. Todos os pensamentos ficam dentro de você e te remoendo por dias. Quantos relacionamentos não são destruídos por uma imaturidade emocional? De ficar dias sem conversar com o cônjuge porque ele desagradou determinada expectativa. De não conseguir sentar e conversar com o olho no olho dizendo aquilo que sente. Sabe por quê? Porque nem sabe o que está sentindo. A maior parte das pessoas, por não ter recebido uma educação emocional, confunde fome com estresse. Tá lá irritado, incomodado e no fundo tá com fome, tá com sono, tá cansado. E sai jogando patada, distribuindo nos outros aquilo que nem ela tá sabendo administrar. É muito importante desenvolver o seu emocional para que você aprenda a dar nome às suas emoções, conseguir reconhecer as suas movimentações internas. Então, sempre que vem uma emoção e mexe com você e você se desestabiliza, é necessário que você olhe para aquilo e tenha esse aprendizado emocional de dizer: poxa, isso que eu estou sentindo é frustração. É raiva, é sono, é cansaço, é fadiga, é sobrecarga mental. Isso que eu tô sentindo é uma apreensão, porque eu acho que determinada coisa pode acontecer. Às vezes é uma desordem do seu imaginário, de ficar criando milhares de cenários na sua cabeça e perdendo tempo com a cabeça no futuro, sem estar presente com seus filhos, com a sua família ou com as suas necessidades diárias de trabalho. Então, quando você aprende inicialmente a reconhecer essa movimentação com uma consciência ativa, observando você e entendendo que você pode se estudar e que você pode se autoconhecer ao ponto de se dominar. Sabendo quando a emoção vem e mexe no teu coração, sabendo o nome da sua emoção, você acha qual foi a raiz dela, de onde ela veio, que pensamento você teve para que ela fosse criada. Então, a emoção da raiva, por exemplo, ela é muito fomentada e ela é ramificada por pensamentos de injustiça. Quando você acha que você não merecia determinada coisa, quando você não concorda com o que aconteceu, isso é uma base de pensamento e é esse seu pensamento que vai criar a emoção. E quando você está sentindo emoção, não adianta muito você tentar combatê-la, porque ela vai gerar um comportamento. Você vai, empurra, briga, se estressa, ou se fecha, guarda tudo pra você, faz planos de vingança mental, se magoa, chora, se entristece. Todas essas emoções geram comportamentos. Quantas pessoas têm vontade de ter mais domínio sobre as coisas que fazem, mas não conseguem se controlar porque só toma consciência depois que errou? Ela é tão desligada e cega de si mesma por tanta influência da própria escola, do pai e da mãe, que não sabiam como educar emocionalmente, que nem receberam essa educação porque não se estudava sobre isso. Ela é tão influenciada por só pensar no intelecto, só pensar de maneira racional, só pensar que 1 mais 2 dá 3 ali. Quando ela olha para tudo isso, ela tenta jogar esse conhecimento para a vida emocional. Mas não adianta você virar pra você e falar: para, ansiedade, show, tristeza, porque não é bem assim que funciona. É necessário você entender o que você sente, você dá nome pra sua emoção. A partir do momento em que você dá nome pra sua emoção, você volta no pensamento em que criou. E tendo acesso aos seus pensamentos, você encontra as suas crenças. Essa é a linha de trabalho dentro do programa Evoluir. Entender que as suas crenças formulam os seus pensamentos. Os seus pensamentos, eles criam as emoções. E as emoções que impulsionam os seus comportamentos. Os nossos comportamentos que ditam os resultados da nossa vida. E se você está infeliz com os seus resultados, você precisa mudar toda essa linha do tempo que eu falei para você.
É através da educação emocional que lá do topo da escada intelectual você começa a descer, degrau por degrau, e vai se descobrindo, como se fossem cobertas mesmo. Imagina que à medida em que você foi crescendo, e quando alguém virava pra você e falava, engole esse choro, levanta essa cabeça, pra que reclamar tanto? Faça isso, faça aquilo, sem olhar pro seu sentimento, sem entender que você é só uma criança que não sabia muito bem administrar aquilo. Essa exigência sobrecarregada que existe em alguém que não sabe nem lidar consigo mesmo. E aí, por não saber lidar consigo, deposita nos outros todas as expectativas de mudança, sendo que a única pessoa que você tem poder de mudar é você mesmo. Então, aprendendo educação emocional, você vai, como essas cobertas, descobrindo aquilo que foi te camuflando por todo esse tempo, conhecendo quem você é de verdade e construindo novamente, degrau a degrau, com os nossos encontros semanais, com as transcrições das aulas, os exercícios e as divisões dos módulos de acordo com a sua necessidade e principalmente com a sua velocidade, o quanto você tem de vontade em querer mudar e crescer. Quando foi a última vez que você investiu em você? Quando foi a última vez que você de verdade olhou para dentro de você e decidiu mudar aquilo que te incomoda? Eu sei que muitas vezes essa transformação sozinha é muito difícil. É desafiante você olhar para as coisas que te incomodam e ter força suficiente para fazer aquilo que precisa ser feito. Só saber o conteúdo não é suficiente. Você precisa de uma rede de apoio e precisa se sentir acompanhada dentro desse processo. E é por isso que eu tô aqui, para dizer que você não tá sozinha, você pode construir esse desenvolvimento emocional junto comigo. Então aproveita esse sentimento que você tá sentindo agora e faça sua matrícula dentro do programa Evolui. Não deixe que ninguém roube isso de você, nem você mesma.